Uma das mais importantes realidades do ministério de Jesus não foi só a realização dos milagres e a capacidade de falar sobre o Pai, mas também a sua capacitação pelo Espírito Santo. Um centurião chamado Cornélio recebeu a visita de um anjo que orientou a chamar Pedro. O apóstolo também recebeu uma visão para que fosse falar com Cornélio. E dessa forma, ao fim do relato de Lucas, o Espírito Santo veio sobre um grupo de gentios que receberam a Jesus. Parece-nos que Cornélio sabia pouca coisa acerca de Jesus. Por ser romano, talvez soubesse que alguém aparecia de vez em quando em Israel falando coisas diferentes. Mas ele certamente não tinha ouvido falar do Messias enviado por Deus, dos sinais que ele fizera e de como havia morrido para trazer a salvação. Pedro, então, chegando à casa do centurião, começou a falar de Jesus. Pedro disse que Jesus é o Senhor de todos e que trazia a paz. Falar que havia um Senhor que não fosse César e dizer que ele é quem trouxe a paz justamente a um homem que havia feito carreira na guerra foram duas situações desafiadoras logo no início daquela ministração. Ao dizer aquelas palavras, porém, o apóstolo abria no coração do romano a operação do Espírito Santo. Pedro diz, prosseguindo com a sua palavra, que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com virtude, fazendo milagres porque Deus era com ele. Jesus era filho de Deus, mas foi capacitado pelo Espírito Santo a fim de cumprir a sua missão. A seguir, o Espírito Santo, que Pedro disse que capacitou Jesus, veio sobre Cornélio e os que estavam na sua casa, e estes, cheios do Espírito Santo, falaram em línguas. Não nos é dito quantas pessoas foram alcançadas pelo poder de Deus manifesto em Jesus, mas, de certo, milhares de homens e mulheres no primeiro século foram alcançados pelo Evangelho e capacitados pelo Espírito para falarem de Jesus. Se Jesus foi capacitado pelo Espírito, nós também podemos ser.